Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com você 5 maneiras que eu me encontrei de fazer a minha renda familiar render um pouquinho mais. Eu decidi fazer esse vídeo depois de conversar com o professor Eduardo Mira alguns vídeos atrás, em que ele trouxe dicas sobre educação financeira. Então, se você tem alguma dificuldade de economizar, de fazer o seu dinheiro render um pouquinho mais, quem sabe as minhas experiências podem te ajudar. Então, se você quer saber o que eu tenho para te falar, não deixe de assistir esse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe também de se inscrever aqui no meu canal, se não for o caso de você já ter se inscrito, e vamos nessa! Bom, a primeira maneira que a gente encontrou de cortar alguns gastos foi na parte de alimentação. Para quem não sabe ainda, eu estou morando em São Paulo, o que faz com que esse custo de alimentação seja ainda maior. Então, por conta de gastos e por conta de tempo, eu e o Vitor, nós decidimos que de segunda a sexta, em vez de a gente sair para comer na rua, para comer em restaurantes, nós iríamos preparar a nossa própria comida. Mas por conta do tempo, isso ficou para ser feito todos os domingos ou todo sábado. A gente tira 3 horas mais ou menos do dia do fim de semana para ficar na cozinha e preparar as marmitinhas. 5 para mim, 5 para ele ao longo da semana, as 10 marmitinhas que a gente vai consumir ao longo da semana seguinte. Calculamos que ao longo de uma semana nós consumimos 2 quilos de arroz, 250 gramas de feijão, 1 quilo de filé de frango e 1 quilo de patinho. Você pode, claro, né, a gente pode variar as carnes, os tipos de cortes de carne, mas aqui para facilitar as contas a gente vai dar só essa possibilidade aqui no cardápio, tá? Mas a salada, né, que também pode variar. Nós gastamos com saladas e também com frutas em torno de R$50 por semana, que é o valor que a gente faz toda quinta-feira na Feira Livre, tá? Então nós vamos fazer esse cálculo de R$50 por semana. Então, por mês, segundo os valores da região em que moramos em São Paulo, nós gastamos com arroz 2 quilos por semana, 8 quilos por mês, R$36,80. 250 gramas de feijão na semana e 1 quilo por mês, R$10 o pacotinho de 1 quilo. 4 quilos de frango no mês, R$51,96, calculando média de preços, tá? Nem sempre os preços estão iguais. E os 4 quilos de patinho, cerca também de R$104 redondinho. Se a gente gasta R$50 toda semana com frutas, verduras e legumes, a gente fecha o mês, então, com R$200 de feira livre para consumir ao longo aí de um mês. Somando todos esses valores, então, R$36,80 de arroz no mês, R$10 de feijão, mais R$51,96 de frango, mais R$104 de patinho, mais R$200 de frutas, legumes e verduras, nós gastamos em média para comer, só levando em consideração almoço de segunda a sexta ao longo de um mês, R$402,76. Se nós fôssemos almoçar em algum restaurante, e isso pegando opções um pouco mais baratas, porque lá em São Paulo, como eu disse para você, é caro mesmo, nós gastaríamos em média aí, por pessoa, para cada um, R$25. Para mim, R$25 para ele, ou seja, R$50 todos os dias. Levando em consideração de segunda a sexta-feira só o almoço, 50 vezes 20 dias, nós gastaríamos R$1.000 nos alimentando na hora do almoço, fora de casa, de segunda a sexta-feira. O cálculo da diferença, importante. Para fazer esse cálculo de diferença, a gente tem que ter em mente que eu não estou fazendo conta de gás, porque o nosso gás é encanado do apartamento, eu não vou conseguir fazer essa conta para você. E, obviamente, como somos nós que cozinhamos em casa, então a gente não vai ter o cálculo de mão de obra. Então, para a pessoa se dispor aí a fazer esse sacrifício de ficar 3 horas na cozinha aos fins de semana, em nome de uma economia e de uma alimentação saudável, de certa forma também, tem que pensar que a gente não está colocando nessa conta gás, a mão de obra que é nossa, que não tem como, obviamente, a gente mensurar, e também o nosso descanso que a gente tem que sacrificar, tá bom? Então tem que levar isso em consideração.
Para a gente saber a diferença, levando todos esses quesitos aí em consideração, R$ 1.000 que nós gastaríamos alimentando fora de casa, menos os R$ 402,76, a gente está conseguindo economizar, sem pensar nesses outros fatores aí de gás e tudo mais, R$ 597,24. Vou colocar aqui numa página diferente para a gente fazer essa conta ao final. Então, a economia com alimentação, vou fazer o seguinte, vou arredondar para 550, de 597 para 550, justamente porque a gente não tem cálculo do gás aqui. Combinado? Bom, pessoal, outra forma que a gente encontrou de fazer a nossa renda familiar render um pouquinho mais foi encontrando algumas formas de cortar gastos com a faxineira, com uma diarista. Então ela ia toda semana, nós pagávamos mensalmente, ainda pagamos para ela R$ 150, o que ao longo de um mês gerava um gasto para a gente de R$ 600. Só que agora nós combinamos com ela para que ela vá só 2 vezes ao mês. Então esse gasto já caiu para R$ 300. A gente já conseguiu economizar com a limpeza, com a faxina da casa, R$ 300 de economia. Não é difícil, a nossa casa é bem pequena, é a realidade de grande parte dos apartamentos lá em São Paulo, então ela vai 2 vezes no mês e nós revezamos, né, nessa semana de intervalo em que ela não vai, eu e Vitor nos organizamos para fazer a manutenção da limpeza para que a casa fique sempre limpinha. Na semana seguinte, ela já vai vir e fica tudo certo. Outra forma que eu e Vitor encontramos de economizar um pouco mais é tentando comprar o máximo de coisas que nós pudermos à vista. Claro, quando não tem como, quando não é possível, a gente não vai conseguir, não tem como fazer. Mas se for possível, gente, tente sempre comprar à vista. E para facilitar um pouquinho esse exemplo para você, a gente sabe que são economias que não são fixas, não tem como a gente fazer um cálculo mensal delas, mas só para a gente ter uma ideia, nós separamos alguns produtos que nós compramos ao longo de 3 meses, produtos que não são essenciais, mas que são importantes para o nosso dia a dia, entre cursos, itens tecnológicos, coisas de casa, e que nós pagamos à vista e conseguimos um bom desconto na compra dessas mercadorias. Então, o valor total desses produtos, se nós tivéssemos comprado a prazo, daria R$ 3.260. Eu vou até colocar aqui, R$ 3.260. Só que pagando isso à vista e negociando descontos, nós conseguimos pagar R$ 2.700, o que nesses poucos produtos, em 3 meses, permitiu com que nós deixássemos de gastar R$ 560. Agora pensa isso num período maior, ao longo de 1 ano, de 2 anos, o quanto nós conseguiríamos economizar pagando à vista em várias possibilidades aí de produtos e negociando descontos. Pensa só o quanto a gente consegue guardar de dinheiro ou desviar para outros gastos importantes, essas quantias que a gente consegue deixar de pagar negociando descontos à vista. Mais uma coisinha que nós temos feito para fazer o nosso dinheiro render. De vez em quando, de tempos em tempos, a gente faz aquele limpa no guarda-roupa, separa peças que estão em boas condições, para que a gente tente vendê-las para levantar um dinheiro. As peças estão paradas. Se a gente não conseguir vender, se você não conseguir vender, se você for fazer isso aí na sua casa, obviamente que a gente vai doar. Mas é importante que as peças estejam em boas condições. Senão a gente não consegue vender, também não tá legal, não tá certo a gente ficar doando peças que mal dá para serem usadas para frente, né, gente? Então, recentemente, nesse limpa aí que eu disse que é interessante ser feito, eu separei 20 peças entre roupas e calçados e coloquei para serem vendidas. Eu consegui levantar porque os preços geralmente são baixos, são peças que por mais que você tenha usado, por exemplo, só uma vez, como ficam muito tempo paradas, dificilmente você consegue vendê-las num preço maior, né? Então são preços mais baixos. Então nessas 20 peças eu consegui levantar cerca aí de R$300. E mais recentemente ainda, eu tinha um celular parado em casa, porque eu tive que trocar de celular, e o celular estava parado em casa. Eu falei, poxa, é melhor a gente vender, levantar que seja pouco dinheiro, do que o produto, né, do que o aparelho ficar parado dentro da gaveta. E ainda consegui levantar R$150 vendendo esse celular. Então, só nesse exemplo dessas 20 peças e desse celular, eu já consegui fazer R$450
R$ 50 renderem coisas que não, valores aí, aliás, que não estavam sendo esperados, né, na nossa renda familiar, mas que passaram a acrescentar aí o nosso dinheirinho mensal, que é tão interessante. E a última dica que eu trago para você é para você trazer o filtro da consciência do consumidor para a sua vida, que é algo que eu e Vitor estamos trabalhando, aprendendo a trazer para o nosso cotidiano. Se você ainda não conhece o canal da Natália Arcuri, o Me Poupe, ela traz ótimas dicas de educação financeira que vão te ajudar a organizar o seu orçamento, a economizar. Por favor, vale a pena você conhecer. É o Me Poupe, é a dica que eu te dou para você enriquecer aos poucos. É bem aos poucos, mas são dicas muito interessantes. Então, esse filtro da consciência, a gente aprendeu com ela, que ela disse que antes de você gastar qualquer coisa, é bom você responder a 4 perguntinhas básicas. Eu quero? Eu preciso? Eu posso? Eu devo? Nessa ordem. Por exemplo, recentemente eu navegando na internet, eu vi uma sandália que eu gostei muito e que estava com mais de 50% de desconto. A sandália estava custando R$ 49,99. Aí nós mulheres numa situação dessa pensamos assim geralmente, né? Poxa, R$ 49,99, uma sandália linda, é claro que eu vou comprar. Mas gente, são R$ 50. Então eu pensei intimamente, eu quero? Sim, eu quero. Eu preciso? Precisar eu não preciso, ainda mais nesses tempos aí de isolamento social que a gente não tá saindo de casa, né? Eu posso? Não posso tanto assim, não. Já começa a ficar mais rígida, as suas respostas começam a ficar mais rígidas, né? Eu devo? Não devo comprar. Então isso ajuda demais também a gente deixar de gastar, economizar, fazer a renda crescer um pouquinho mais no fim do mês. Bom, gente, são essas as 5 formas que eu e Vitor encontramos de fazer o nosso dinheiro render um pouquinho mais ao fim do mês. Então, só um cálculo final para a gente ter noção de quanto a gente está conseguindo economizar. Vou levar aqui em consideração só os gastos e economias fixas, tá? Como alimentação e limpeza, porque as demais outras 3 dicas estão relacionadas a rendas aí, a consumo muito variável de mês a mês, então não vou levar em consideração aqui. Mas só como alimentação que a gente consegue economizar sem contar o gás, que a gente não conseguiu mensurar, R$ 550 fazendo as nossas marmitas de segunda a sexta e cortando 2 semanas de limpeza paga, de faxina, os R$ 300, a gente está conseguindo economizar no mês R$ 850. Imagina isso ao longo de um ano, incorporando as outras dicas de economia que eu trouxe aqui para você também. Olha o quanto que a gente não conseguiria economizar. Ou direcionar esse dinheiro para outras coisas importantes, para pagar dívidas, para outros gastos importantes, ou então até mesmo para investir. E eu te convido a assistir a entrevista que eu fiz com o professor Eduardo Mira, que foi justamente sobre dicas de investimentos, a partir do momento que você consegue cortar gastos e ter uma margem para conseguir guardar dinheiro, tá bom? Então é isso, eu espero que a minha experiência do Vitor sirva para te ajudar, para te auxiliar a conseguir cortar alguns gastos aí no seu dia a dia, na sua vida. Se você gostou do que eu trouxe hoje aqui para você, curta, compartilhe com quem você puder esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!